Pastor, Olá, meu amigo Didi. tudo Deu certo tranquilo agora? Hã? Tranquilo, deu tudo Pronto, nós certo. agora estamos aí com o pastor Arlen, certo? E nós esperamos que tudo seja resolvido agora. Vamos então Tranquilo. bater esse papo. Pastor, primeiro, muito obrigado, pastor, pelo carinho, pela atenção, graça e a paz do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, e que o senhor seja bem-vindo à live do blog do Didi Galvão. Ô, Didi, eu gostaria de agradecê-lo também pela excelente oportunidade de ter esse tempo de prosa, né? Esse momento tão sublime, importante para a gente dialogar um pouco a respeito desse momento. Gostaria de aproveitar o ensejo e saudar todos aqueles que já estão nos acompanhando, talvez aí através da minha plataforma ou através da plataforma do blog do Didi Galvão. Muito obrigado, Didi, pela oportunidade. Eu é quem agradeço ao senhor, pastor. Pastor, um momento de incertezas. Nós já estamos pouco mais de um ano com essa situação dramática que o mundo está vivenciando. Mas a pergunta é: como a igreja pode contribuir nesse momento tão difícil para a sociedade? Didi, antes de abordar essa questão da contribuição da igreja nesse momento, eu só gostaria de trazer à tona que o momento que nós estamos vivendo, e você lembrou muito bem quando você disse que nós já estamos aí em um período cronológico de um ano, né, vivendo adoecimento de saúde global, que na verdade é a pandemia. E nesse adoecimento de saúde global, antes de trabalhar a questão da contribuição da igreja, eu gostaria de trazer uma palavra-chave e hermenêutica a respeito desse momento que nós estamos vivendo. Nós estamos experimentando um momento de impacto em todas as esferas, tanto do homem quanto da sociedade, né? Se nós fôssemos subdividir aqui, nós teríamos muito pano para a manga, né? Para trabalhar essa questão, mas na superfície da temática, eu gostaria de pontuar que nós estamos vivendo de um lembrete da mortalidade. Quando nós falamos a respeito de adoecimento da saúde global, ela veio trazer uma mensagem que a igreja prega. Ela veio trazer uma mensagem que a Bíblia cita, que é o lembrete da nossa mortalidade. E muitas vezes, um dos impactos que a pandemia traz é nessa esfera da mortalidade. Porque nós pensávamos, como Didi Galvão, até um tempo atrás, nós, quando eu estou falando nós, eu falo no sentido genérico, o homem na sociedade, o homem, ele pensava ser imortal. O homem, ele construía para si, o homem, ele projetava a sua vida dentro desse sistema, esquecendo de sua mortalidade. Então, antes de falar o que a igreja pode contribuir e fazer, eu vejo na lente de uma lembrança da mortalidade. Aí eu entro na sua pergunta, por isso que eu fiz essa introdução de sala. Como a igreja pode contribuir neste momento da pandemia, além da consciência sanitária? A igreja precisa continuar pregando a verdade do Evangelho. Além, né? Eu sei que nós lembramos que a igreja ela deve contribuir com o papel sanitário, mas a função da igreja é continuar lembrando o homem a respeito da sua mortalidade. Tem um livro de um autor que foi perseguido durante um período de sua vida, e ele era um pastor, um
missionário do Evangelho. E ele não podia pregoar o Evangelho no país que ele estava, e ele teve que transmitir a mensagem do Evangelho dentro de uma prisão. E transmitir a mensagem do Evangelho através de uma linguagem metafórica. E na linguagem metafórica, ele utiliza o seguinte tema: nós somos peregrinos nesta terra. Então, eu vejo a contribuição da igreja além das questões sanitárias, continuar trazendo a consciência da população, continuar trazendo a consciência do público, que nós não somos imortais como nós pensávamos que nós éramos. Pastor, quando o senhor aborda esse tema, da importância que a humanidade como um todo não pode fugir dessa lembrança de que é imortal, aí nós estamos vivenciando uma situação dramática produzida pela pandemia, com mortes, números de mortes alarmantes. Sim. Isso faz com que a sociedade possa refletir mais em termos comportamentais? Sim, porque quando no ambiente psicológico, no ambiente da psicanálise, quando eu tomo essa reflexão interior, eu começo a ressignificar o meu comportamento. Eu começo a ressignificar a minha conduta de vida. Eu passo a olhar para a vida com outra lente. Então, se nós aprendermos em uma análise pedagógica este momento que nós estamos vivendo, nós teremos um outro olhar para a vida de dia. Nós teremos um outro olhar para tudo que está à nossa volta. Quando nós ligamos os televisores, quando nós lemos uma notícia, nós vemos que a grande crise da pandemia, o que está servindo de debates em diversos sistemas, inclusive a petição da vacina, é o grau de mortalidade que nós estamos vivendo. Não que nós não temos um grau elevado de mortalidade dentro também de outras questões ligadas à saúde. Nós não podemos desassociar essa realidade. Porém, é um luto, como que eu poderia chamar? É um luto comunitário. Eu chamaria esse momento de luto comunitário. Ou seja, quando algo acontece particularmente na minha vida, talvez eu não olhe para o todo quando algo acontece apenas no meu particular. Mas quando nós vivemos o chamado luto comunitário, nós sentimos a realidade do momento. Pois nós ligamos o televisor e nós assistimos a questão, nós conhecemos alguém que perdeu um amor, perdeu alguém de suma importância na sua vida. Então, essa visão do lembrete da mortalidade e do luto comunitário é de suma importância para a nossa revisão de vida. É de suma importância para o que eu gosto de chamar de ressignificar. É dar um outro significado para a vida. Pastor, analisando um momento como esse, pode chegar à conclusão que uma pandemia como essa tem a ver com uma das pragas que foi enviada ao Egito naqueles tempos? Levando até agora, nós estávamos discutindo no âmbito do comportamento humano, né? Bebemos da fonte da psicanálise e etc. Agora nós já vamos para outra fonte, que é a fonte da teologia. Quando nós começamos a beber da fonte da teologia nesse aspecto, é algo que remonta à nossa ideia daquele momento que nós vemos que o Egito presenciou, né? Que são as pragas do Egito. Então, remonta à nossa lembrança, dá um flash da nossa lembrança. Mas eu vejo essa pandemia
na verdade, como o próprio livre-arbítrio do ser, do homem, né? É lógico que dentro da teologia nós vamos chamar isso aí de vontade permissiva de Deus, ou seja, não que Deus deu uma corda no mundo e deixou o mundo aí em corda acontecendo de forma espontânea. Não. Deus ele não perdeu o controle das coisas. Deus ele está no comando de todas as circunstâncias. Porém, quando nós falamos nesse assunto, eu vejo como a vontade permissiva. Não que Deus tenha provocado, que é diferente lá do Egito. Quando Moisés ele vai dialogar com o faraó, nós temos o texto bíblico que diz que o próprio Deus endureceu o coração do faraó. Ali, na verdade, foi Deus usando meios, né, que tinham, muitos deles tinham símbolos de deuses do Egito, e Deus usa aqueles próprios símbolos ali dos deuses do Egito para revidar que ele estava no comando daquele povo que ele tinha chamado da escravidão do Egito. Agora, quando nós trazemos aqui para a pandemia Covid-19, eu vejo como vontade permissiva de Deus. Ou seja, Deus não é o provocador do mal, mas ele permite com que isso aconteça. Pronto, quando nós fizemos a pergunta anterior com relação ao papel da igreja para até instruir como sendo uma fonte instrutiva para a sociedade, certo? Porque muitas das vezes a pessoa discute o problema sem conhecimento teológico, científico, e leva as informações de todo jeito para a sociedade. E em vez de contribuir, causa mais alarde ainda. É isso? Por isso que eu perguntei sobre o papel da igreja. Sim, agora eu pergunto... Pode falar, pastor. Não, infelizmente, dentro esse assunto que você está trazendo, muitos líderes eclesiásticos usaram o púlpito para desconstruir a colaboração para a diminuição da pandemia. Nós assistimos aí grandes líderes, né, batendo na tecla a respeito da igreja, questionando a respeito de não fechar a igreja e etc. Por quê, Didi? Isso é o que normalmente eu trabalhava na unidade curricular de eclesiologia dentro de sala de aula. É porque, na maioria das vezes, muitos desses líderes, eles veem a igreja como uma máquina. Então, a máquina ela não pode parar, infelizmente. Infelizmente, em caixa alta, a visão de muitos líderes é ver a igreja como uma máquina e ela não pode parar enquanto nós esquecemos da verdadeira igreja que somos nós. Os templos, a fim de contribuir, assim como eu observei o tom da sua pergunta, a fim de contribuir com a diminuição da aglomeração, com a diminuição da contaminação. A igreja somos nós, e o templo, ele pode, talvez, vir a fechar. O templo, ele se fecha, mas a igreja, que somos nós, jamais fecharemos. Aqui, nós estamos realizando um ato eclesiástico, nós estamos tendo aqui uma oportunidade de discursar sobre Deus, porque a Bíblia diz, o texto bíblico diz, que Deus é amor. A definição, se nós fôssemos buscar os teólogos da sistemática, Langston, Deus é espírito pessoalmente, Deus é espírito pessoal e perfeitamente bom. Mas quando nós vemos biblicamente a definição de Deus, o texto bíblico traz que ele é amor. Agora, como que eu posso trazer o rosto do amor em uma pandemia? Contribuindo para que haja, literalmente, a diminuição dos casos, para que realmente haja a diminuição de aglomeração. Isso é ser igreja. Nós estamos conversando com o pastor Alisson Siqueira, pastor presidente da Igreja Batista Missionária de Cabrobó, e
O tema hoje principal, evidentemente, é pandemia, mas levando em consideração que foi convocada a Igreja do Senhor Jesus, em Cabrobó, principalmente, foi convocada para uma jornada de clamor e oração em favor de Cabrobó, com início à meia-noite de hoje, se estendendo até o meio-dia de amanhã. Porque nós estamos conversando com o pastor Arlen, porque ele não é o idealizador do projeto, e a iniciativa não é da Igreja Batista Missionária, mas a Igreja Batista Missionária foi provocada e o pastor aceitou. E como líder, ele está direcionando os seus fiéis, as suas ovelhas, para essa convocação. E nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Só para você ter uma ideia, por que é preocupante o momento? Aqui em Cabrobó, hoje, sábado 13 de março, foram registrados, desde o início da pandemia até agora, 1.249 casos de coronavírus, com 15 óbitos. 15 óbitos. Em Pernambuco, são 316.424 casos, com 11.357 óbitos. Os números são alarmantes. No Brasil, o número de casos confirmados passa de 11.300.000, com mais de 275.000 mortes provocadas pelo coronavírus. Nós falávamos até então do posicionamento da igreja, mas vamos falar agora do papel direto do líder religioso. Porque o líder, ele já tem a função de liderar. Ele forma a opinião. Ele tem responsabilidade não apenas com aqueles que são diretamente suas ovelhas enquanto entidade religiosa. Por exemplo, a Igreja Batista Missionária em Cabrobó deve ter pouco mais de 400 membros. Então, é esse o número diretamente dirigido pelo pastor Arlen. Mas como a igreja realiza seus cultos no modelo remoto, também, através de suas plataformas, são inúmeros seguidores da igreja. Então, o pastor Arlen tem compromisso também com essas pessoas. Não é isso, pastor? Por isso, pastor Arlen, a pergunta agora é: o pastor, na condição de autoridade religiosa e social, como deve se comportar num momento como esse, como estamos enfrentando, provocada pela pandemia do novo coronavírus? Didi, eu lembro do maior evangelista que nós já tivemos, e ele disse o seguinte: eu preciso ser a Bíblia que as pessoas vão ler. Nem sempre as pessoas terão a oportunidade de escutar um sermão do pastor Arlen, mesmo com todas as oportunidades que nós estamos dando, certo, Didi? Como você bem disse, no início do ano, creio que agora no mês de fevereiro ou janeiro, a nossa plataforma digital teve um alcance de mais de 20.000 pessoas. Então, nós somos duas igrejas. Nós somos uma igreja física e nós somos uma igreja digital. Aí, dando a resposta da sua pergunta, eu preciso ser a Bíblia que as pessoas vão ler. Talvez elas não terão oportunidade de escutar o sermão, mas elas vão escutar a respeito de nossas decisões. Então, o comportamento de um líder, de um pastor, de uma autoridade eclesiástica neste momento é viver o que ele sempre pregou. Normalmente, dentro de uma igreja evangélica, se prega o amor. Em uma igreja evangélica sadia, se prega o amor. Agora é deixar a teoria e viver a prática. É deixar apenas o campo teórico e viver na prática. Então, o comportamento do líder, a priori, ele deve ser um comportamento em que valoriza a vida humana. Pois quando nós olhamos os passos de Jesus, sempre foi a valorização da vida humana, a valorização do ser humano.
da melhor forma e assim precisa ser feito. Então, a resposta é essa, de viver o que nós sempre pregamos, viver o amor, contribuir com os poderes, contribuir com os poderes, para que realmente possamos viver aquilo que nós propomos. Um tempo atrás, nós tivemos um projeto lá na igreja, o Dia da Visão, que eu lembro, acho que você também lembra, quando eu disse que a visão da Igreja Batista Missionária é servir a cidade. Então, eu acho que é o momento da igreja servir a cidade, contribuindo com esse momento, com essa situação que a cidade tem vivido. Pastor, agora adentrando nessa questão de protocolos, medidas restritivas, medidas adotadas nos diferentes termos pelos diferentes governos e as diferentes esferas do Brasil, nós vivemos algo o ano passado. A igreja teve que fechar as portas porque estávamos falando em termos de estrutura física. Fechar as portas porque estávamos sob medidas restritivas e a necessidade de obedecer os protocolos do governo do Estado, da União e do município. Recentemente, novas medidas restritivas foram adotadas no Estado de Pernambuco. Mas o que vem se questionando nesses últimos dias, principalmente, porque dá a entender que essas medidas vão ser prolongadas, é quanto à possibilidade de inclusão das igrejas e templos religiosos ou atividades religiosas no rol de atividades essenciais. O pastor Arlen, com toda a sua experiência, todo o seu conhecimento teológico, como analisa esse aspecto? Essencial é a vida humana. Essencial é a vida humana. Porque se nós colocarmos essa questão da igreja ser essencial, dependendo da situação que estivermos vivendo, poderá sim ter contaminação dentro de uma igreja. Então, em linhas gerais, Didi, eu traria essa seguinte máxima para você: essencial é a vida humana. Compreendeu? Nesse caso, entendi. Pastor, porque o senhor dá a entender que o que está mais se discutindo nesses últimos dias são posicionamentos de representatividades políticas, principalmente daqueles que representam grupos denominados religiosos. Aí querem incluir as igrejas e os templos religiosos como atividade apenas para satisfazer grupos, para ser realista, para se dar bem politicamente. Por isso que eu provoquei essa pergunta. Certíssimo, Didi. É um discurso de um sistema, né? É um discurso de um sistema. É um discurso. Infelizmente, nós estamos vendo transitar o sistema político, né? E a resposta bem assim, curta, em linhas gerais, seria essa. Pastor, o senhor vê a igreja como serviço essencial? É lógico que eu sei a importância da espiritualidade. Aí já é outra pergunta. A espiritualidade, ela é essencial. E eu posso desenvolver essa espiritualidade fora de um linear geográfico. A espiritualidade, ela é essencial. Fato é que já está até comprovado, uma doutora neurocientista, doutora Rosane, ela comprova em uma das suas dissertações de doutorado a respeito do impacto da espiritualidade sobre a saúde. Então, quando nós falamos de espiritualidade, a espiritualidade é essencial para todo ser humano. Agora, a respeito de um ambiente com as portas abertas, nesse discurso, eu traria essa máxima. Essencial é a vida humana. Deixa eu entrar num tema, pastor. Eu tenho observado que a ciência, a medicina, com o estudo científico, tem chegado à conclusão
de que o vírus deixa sequelas na estrutura física do ser humano. Em muitos, não são todos, mas em muitos, aqueles que foram cometidos pelo vírus. Mas eu acredito que a sequela maior que o vírus deixa, não só na família, mas na sociedade, que perdeu o seu ente querido. Essa é aquela sequela. Então, está provocando, aí eu entro nessa questão, está buscando formas para provocar aglomerações, sabendo que isso pode provocar sequelas irreparáveis. Mas a palavra, a sua exposição foi brilhante, Didi. Sequela irreparável, né? Talvez uma sequela do corpo físico pode vir a regredir com a fisioterapia pulmonar, etc., mas nós não veremos o retorno daquela pessoa que partiu. Uma ruptura de história, uma ruptura de história, uma ruptura de afeto, quando alguém deixa um lar, quando alguém deixa a sua esposa, quando alguém deixa os seus familiares. Muito bem colocado aí a sua expressão, uma sequela irreparável que é a morte de alguém. E é incrível, Didi, que a rede social traz algumas frases importantes, às vezes, que é uma verdade, que a pessoa ela não vai entender a seriedade do momento enquanto os mortos não forem os seus mortos. Por isso que muitas pessoas têm minimizado, por isso que muitas pessoas elas têm diminuído. É lógico que existe sim, mais uma vez, nós vamos discursar sobre essa pauta. É lógico que existe um sistema político de ambos os lados, né? Nós vemos esse eixo São Paulo-Brasília, Brasília e São Paulo, e etc., que, na verdade, tem adoecido mais ainda a nação. Ao invés de ter um cúmulo de liderança de ambos os lados, e pensar no todo, e pensar no Brasil, e pensar nas pessoas. Então, eu vejo que esse eixo político, ele tem adoecido mais ainda esse contexto que nós temos presenciado, que é o contexto do adoecimento global. Eu trouxe esse posicionamento mais recente porque foi uma sequência daquilo que o senhor falou quando o senhor disse essencial é a vida. Se discutiu tudo até então, menos a essencialidade da vida. Eu estou falando das autoridades políticas, não é isso, pastor? Verdade. Se discutiram tudo até então. E até das autoridades eclesiásticas. Que é o mais lamentável, né? É o mais lamentável. O percentual significativo insiste, né? Insiste, mas não entendem que o essencial é a vida. Não foi isso que o próprio Cristo mostrou quando ele estava trabalhando no sábado? O que é mais importante, a vida ou a lei? A vida. A vida é mais. A vida sempre será prioridade no discurso teocêntrico. A vida sempre será prioridade na verdadeira mensagem do Evangelho. E observe essa palavra que eu estou falando. Na verdadeira mensagem do Evangelho. Não é um evangelho transvestido. Não, é um evangelho nato, é um evangelho puro. É um evangelho puro em que realmente a vida ela deve se vir em primeiro lugar. É verdade. Pastor, agora vamos entrar nesse momento de tema principal, na verdade, que fomos provocados para essa live, que é a convocação para esse momento de clamor e oração, né? Que é necessário, não só para Cabrobó, para nossa região, para Pernambuco, para o Brasil, mas para o mundo inteiro. Não é só para Cabrobó. Não adianta resolvermos o problema de Cabrobó. Verdade. Se é uma pandemia, né? Exatamente. Não adianta queremos resolver só o problema de Cabrobó. Então vamos lá, pastor. De onde veio essa ideia? Na verdade, essa ideia ela vem do governo municipal.
os prefeitos, o prefeito e o vice-prefeito, eles então declararam essa petição de oração, de intercessão pelo município de Cabrobó. E assim que chegou até o nosso conhecimento essa semana, assim que chegou, nós abraçamos essa causa e já está em nossa plataforma digital, né? Pastor, antes do senhor concluir, pode ser que seja conhecido do senhor, eu particularmente não estou conhecendo, pastor Erlândio Bildinho, certo? Ele diz um grande abraço em todos, se é conhecido do senhor, então abraço também aí o pastor que está nos acompanhando. Pastor Erlândio é um dos pastores de nossa convenção, né? Ele está em Recife. Saudações, pastor Erlândio, aqui todo o nosso respeito e Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Aí, retornando, irmão Titi, para o pensamento, então, o poder público, né, municipal convocou, está fazendo essa convocação, essa petição para as igrejas, não apenas para a igreja evangélica, mas também para o padre Alexandre, o pastor Porto, os demais líderes estão colocando as suas denominações para uma petição a Deus, para uma oração a Deus. Assim como você disse, realmente não é um programa da Igreja Batista Missionária de Cabrobó, é um programa do governo municipal pedindo com que as igrejas estejam orando, especialmente para a cidade de Cabrobó. Vai começar agora, na meia-noite, né, até meio-dia do domingo, certo? Não é que a pessoa ela vai ficar de meia-noite até o meio-dia de domingo orando. Ela poderá tirar um período ali daquele montante de horas e interceder pela cidade de Cabrobó. Nós estamos conversando com o pastor Arlen Siqueira, ele que é mineiro, mas é pastor da Igreja Batista Missionária de Cabrobó, está aqui há pouco mais de 2 anos, não é isso, pastor? Há pouco mais de 2 anos. Agora em março, fazem 2 anos. Agora em março faz 2 anos, né? Isso. Pronto, o senhor é mais antigo em Cabrobó do que a pandemia 1 ano, viu? Verdade, cheguei, trabalhamos durante 1 ano e logo a pandemia chegou, verdade. Ministério atípico, né? Pastor, agora vamos explorar o conhecimento teológico do pastor e toda a sua experiência também, trazendo uma observação para a sociedade, para todos que nos acompanham. A live tem pouco agora, mas daqui a pouco, como normalmente costuma, vem muitas pessoas acompanhar através do story que fica na plataforma do Instagram. Qual a importância de um momento como esse, de um evento como esse, que é um evento de clamor e oração, para uma sociedade e observando com os olhos espirituais no combate a uma praga como essa? Titi, quanto maior o envolvimento na espiritualidade, menor chance de situações que vêm tirar a nossa paz. Então, quanto maior o envolvimento com a espiritualidade, menor a chance da pessoa ficar deprimida, da pessoa ficar simplesmente colocando aquilo ali na sua cabeça, fortalecendo, dando musculatura para o contexto. Então, quando nós oramos, nós desarmamos as fortalezas de nossa mente, que é um tema importante a ser discutido, tá? As fortalezas de nossa mente. Quando eu falo sobre fortalezas aqui, eu não estou levando apenas para o campo espiritual, estou falando literalmente do campo psíquico, porque a pandemia é um gatilho para as fortalezas no nosso campo psíquico. Uma das fortalezas no campo psíquico, o medo, a depressão, uma das, né? Então eu vou citar algumas: o medo, a depressão, a angústia, o desespero, e se tudo fechar, eu trabalho, eu sou
né? Talvez um comerciante ele poderá falar, eu sou autônomo, e se fechar, como que eu vou pagar as minhas contas, como que eu vou fazer? Então, a pandemia, ela gera fortalezas psíquicas na pessoa. Então, quando nós oramos, a oração, o Deus, não é a oração em si que tem poder, tem teólogo que trabalha muito essa questão, nós enfatizamos muito a questão do poder da oração. A oração, ela tem poder. Na verdade, é o Deus que escuta a oração que tem poder. Então, Deus, esse Deus que escuta as nossas orações, ele tem todo o poder para desarmar esses gatilhos que estão armados mediante a pandemia. Pastor, agora deixa eu provocar o senhor em um sentido. O senhor viveu o problema da pandemia pessoalmente, né, dentro de casa. Que palavra de consolo o senhor teria para quem está nos acompanhando agora ou venha nos acompanhar posteriormente? A palavra que eu gostaria de trazer, talvez para aquela pessoa que esteja enfrentando, no final do ano, eu passei pela Covid-19 em um momento assim muito marcante para todas as famílias, que era na semana do Natal, né? E eu dentro de um quarto, por isso que eu falo que a pandemia ela traz fortalezas psíquicas, porque na minha faixa etária de idade, eu estou com 32 anos, né? Estou com 32 anos, graças a um bom Deus, eu não tive outras complicações, mas o fator opressante que a pessoa passa é o chamado isolamento. Quando você você tem que ficar ali isolado, você começa a sentir opresso. Então, eu gostaria de trazer uma palavra de ânimo, de esperança, de perspectiva. Não tire o seu olhar do Cristo que pode mudar a sua história, do Cristo que pode mudar esse contexto que você está passando. Eu lembro do Salmo 121, versículo 1, em que o salmista disse: eleva os meus olhos para os montes, de onde pode vir o meu socorro. Lá na igreja eu já citei o contexto, deste texto, em que as pessoas elas criam uma região politeísta, que é uma região que servia a outros deuses. Eles criam que o seu socorro vinha dos montes, porque os deuses femininos moravam nos montes. Então o salmista ele provoca esta situação e ele traz à baila no texto: eleva os meus olhos para os montes. Será que o meu socorro vai vir dos deuses que estão nos montes? E imediatamente ele tem um insight e ele traz a resposta: o meu socorro vem do Senhor. E ele refuta a ideia que fez os céus e a terra, inclusive esses montes, em que muitos pensam que é a morada dos deuses. Então, é essa chamada que eu gostaria de fazer para você. Eu sei que é um momento ruim, é um momento difícil, não minimize essa situação. Pior ainda é a situação de alguns conhecidos, né? Por exemplo, a família de nossa ovelha, irmão Moacir, que durante aproximadamente 40 e poucos dias, o irmão Moacir ficou hospitalizado e todo dia eles tinham que esperar uma ligação, sem saber o que estava por vir naquela ligação. E Deus sustentou, abençoou. Fizemos uma recepção linda ontem, onde o seu Moacir chegou, estivemos ali com a família, orando, intercedendo, porque eles olharam para o Deus de onde vem o socorro. Assim também com a família das irmãs Keila e Irenice, né, que continuaram perseverantes. A mãe estava ali entubada em Petrolina e continuaram perseverantes com um olhar fixo em Deus. Então, a palavra que eu gostaria de trazer para você que está nos acompanhando aqui agora ao vivo, ou talvez vai nos acompanhar no decorrer dos dias,
é que realmente você possa fixar o olhar naquele que é a resposta para as nossas maiores dificuldades, para os nossos maiores problemas. O nosso socorro vem de Deus. É verdade, amém. Olha, gente, nós estamos já finalizando nosso tempo, nossa live. Infelizmente, nós temos tempo a cumprir conforme a política de plataforma funcional do Instagram, não depende de nós. Mas antes, deixa eu te dizer uma coisa. Diante de tudo isso que nós temos enfrentado ao longo de todo esse ano por conta da pandemia, é possível que nós tenhamos um tempo também para refletirmos sobre nós mesmos, sobre nossos comportamentos, nossa forma de ser. E diante de tudo isso que nós estamos presenciando, e desses testemunhos colocados agora há pouco pelo pastor, em relação a duas pessoas queridas da sociedade de Cabrobó, não deixe, aí eu estou ampliando essa nossa observação, não deixe para perceber a importância do seu próximo quando ele já estiver num caixão. Gente. Perceba o quanto ele é importante agora, quando ele está do seu lado e precisando de você. Não adianta nós estarmos aí, vamos ser bem realistas, querendo apenas a oportunidade de estarmos num templo ou num espaço físico, se nós não temos nenhuma condição de amarmos o nosso próximo que está do nosso lado. E isso você pode fazer se precisar estar no templo ou no espaço físico. Não é isso, pastor? Você pode fazer com aquele amor que você tem no seu interior. Com certeza. Eu gosto de um pensamento de outro autor que diz que espiritualidade é um andar acima da religião. A maioria dos discursos que nós vemos é um discurso religioso. Espiritualidade é um andar acima de religião. É verdade. Eu aproveito esse momento, antes de nós encerrarmos, o pastor vai fazer uma convocação para as suas ovelhas, para aqueles que o acompanham no dia a dia através da plataforma da Igreja Batista Missionária, para se engajar nessa jornada de clamor e oração em favor de Cabrobó e do mundo. Eu não vou dizer só de Cabrobó e do mundo, certo? Mas antes eu quero fazer de público um agradecimento especial ao pastor Arlen e à irmã Mariana, sua esposa, que em uma demonstração clara e inequívoca e imbuído do verdadeiro amor, estiveram agora há pouco na minha residência e vieram demonstrar essa responsabilidade com a transferência de amor ao trazer o seu carinho à minha filha, Carol. Passa por um momento, graças a Deus está tudo tranquilo, certo? Nós podemos dizer isso, está tudo bem, mas essa foi uma demonstração de grandeza inconteste, tanto do pastor quanto da sua esposa, para com a minha família. E eu espero que você, que está nos acompanhando, ou que venha nos acompanhar futuramente, tenha isso como exemplo. Não para me satisfazer, eu satisfazer o pastor, mas para satisfazer aquele que é o Senhor absoluto, que é Jesus Cristo. É Ele que vai se alegrar com a sua atitude, com o seu comportamento. Não é isso, pastor? Certo? Então, obrigado mesmo, pastor. Transfiro esses agradecimentos também à irmã Mariana. Faço isso em meu nome, em nome da minha esposa, Lucélia, que está aqui próximo de mim, da Carol, que também está nos acompanhando, do Mike, que também está nos acompanhando, e da Zayn. Muito obrigado, que Deus continue te abençoando. Amém, Didi. Na verdade, uma ação que a Igreja Batista Missionária de Cabrobó tem realizado, né? Vou te contar como que isso começou. Eu estava, na verdade, no final do ano, né? Passando por essa situação, e algumas ovelhas da igreja fizeram isso comigo. Então, quando eu recuperei e soube de outras ovelhas que estavam passando por essa situação, aí nós montamos ali um grupinho de pessoas para que a gente pudesse colaborar, para que a gente pudesse ajudar também as pessoas. Então, foi uma semente que foi plantada no meu coração através
a própria igreja, e assim eu aprendi com a própria igreja, né? E nós então estamos aí com o grupo SOS Covid. Assim que a gente fica sabendo que alguém está passando por essa situação, apenas com a vontade, com o anseio de trazer um alento para o coração da pessoa em meio a esse momento, aí nós estamos, a Igreja Batista está tendo essa atitude. Assim como alguém disse aqui, de algumas pessoas começando a comentar, o Edilson, né? Se não tiver amor, obrigado, Edilson, aí, pela sua participação. Se não tiver amor, de nada adianta. Edilson está, na verdade, recitando a fala do apóstolo Paulo, o verdadeiro evangelho se dá no amor. Deixa eu só fazer aqui um agradecimento a todos que estão acompanhando. Eu só gostaria de destacar, Didi, é tão bom quando você sai de uma igreja, igual eu saí de Belo Horizonte, e você tem ali as portas abertas, né? E tem uma ovelha lá de Belo Horizonte que está nos acompanhando, Luci, a irmã Luci. Abração, pastoral. Ô, Luci, Deus te abençoe, abençoe toda a família, em nome de Jesus Cristo. Manda um grande abraço aí para sua mãe, viu, Luci? Para o Otávio também. Deus te abençoe, em nome de Jesus. E as nossas ovelhas e outras pessoas que eu não conheço também, que eu já vi participando. Eu gostaria só de colocar em relevo a Luci, que é ovelha ali da Igreja Batista de Alvorada, a igreja que eu pastoreava ali na Grande BH. Irmã Lucia, deixa eu aproveitar e pedir à senhora que leve os nossos agradecimentos aos mineiros por esse casal abençoado que está hoje em Casa Boa. Pastor, fica à vontade agora, faça a convocação aí. Ok, eu gostaria de convidar a todos aqueles que estão nos ouvindo, aqueles que são daqui de Cabrobó, que talvez também não são de Cabrobó, a partir de meia-noite, a Igreja do Senhor, não é a Igreja Batista Missionária, é a Igreja do Senhor, a primeira igreja, outras igrejas evangélicas, vão estar intercedendo, orando pela cidade. Então, faça parte dessa jornada de oração, foi denominado o tema Jornada de Oração. Então, a partir de meia-noite até meio-dia do domingo. Não é que você vai ficar de meia-noite até meio-dia orando. Não. Você vai tirar uma porção daquele horário ali para você interceder, para você orar, para você clamar. Então, na verdade, é uma iniciativa do governo municipal, mas nós, como igreja, estamos abraçando essa causa. A causa de oração tem que ser a causa do povo de Deus. Pastor, obrigado mesmo pelo seu carinho, sua atenção, por ter disponibilidade do seu tempo para dividir com a gente este momento na live e até outra oportunidade. Eu que agradeço aí pelo espaço, que Deus te abençoe, Didi. Abençoe a Carol, abençoe toda a família. Gostaria só de fazer uma oração antes de concluirmos. Amém? À vontade. Onde você estiver, meu querido amigo, eu gostaria que você fechasse os seus olhos para que pudéssemos agradecer a Deus. Pai, esta noite eu quero te agradecer por este blog, pela vida do irmão Didi, que tem alcançado tantas pessoas. Aqueles que estão nos ouvindo agora, aqueles que ainda vão nos ouvir, que o Senhor, com a sua graça, ó Deus, alcance todos eles. Este momento tão difícil, ó Deus, que nós temos vivido. Ao Senhor, ó Pai, nós declaramos que o Senhor é a nossa âncora. O Senhor é o nosso porto seguro, em meio às intempéries que a vida talvez possa colocar diante de nós. Que o Senhor cure esse mundo que está doente. Que o Senhor acalente o coração daqueles que perderam seus amores. Que o Espírito Santo seja o consolador e que realmente, ó Deus, o Senhor possa trazer a cura para esse mundo que está doente. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Obrigado a todos fiquem com Deus. Pastor, mais uma vez, nosso carinho todo especial e até outra oportunidade. Obrigado. Boa noite.